E aí, meu time, tudo bom? Aulinha diferente, mas com jeitão de bate-papo, né? Normalmente aparece o quadro lá. Hoje eu quero conversar com vocês, uma aula com uma certa responsabilidade social, fazer vocês refletirem sobre o tal do esquema de pirâmide, né? E esse esquema de pirâmide ele pode aparecer de uma maneira bem clara, né? O pessoal fala, pô, tem um esquema de pirâmide maneiro lá, como pode ser algo um pouco mais escamoteado, né? Não vá usar a palavra esquema de pirâmide, mas na verdade é. E como é que isso funciona, né, da maneira mais crua possível? Junto com uma galera e fala que assim, ó, você aparece aqui com 100 reais, você dá 100 reais. Legal? Então, tá aí 100 reais na mesa. Só que você chama mais duas pessoas, essas outras duas pessoas, cada uma delas dá 100 reais. Esse dinheiro não vai para você, vai para alguém lá anterior do sistema. Essas mais duas pessoas chamam 4 pessoas, e essas 4 pessoas, cada uma dá 100 reais. Você também não recebe esse dinheiro. Mas quando essas 4 pessoas, cada uma chama 2, aparece 800 reais e você recebe esses 800 reais. Olha, pô, legal, né? Entrou com 100 pratas e sai com 800. Qual é a pegadinha? Por que isso aí pode dar certo por um curto período de tempo, mas daqui a pouco a banca quebra? Por que isso chega um momento que deixa de funcionar? Vamos pensar um pouco, eu não lembro o prenome, Jonatas Malthus, alguma coisa Malthus, ele fez a seguinte predição lá nos primórdios da compreensão da economia. Ele dizia que a produção de alimento crescia de maneira, em progressão aritmética, enquanto que a população crescia em proporção geométrica. E se você parar para pensar como é que funciona uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soma essa guerra toda aí. Sabe como é que faz, né? Primeiro termo, mais o último termo, soma, divide por 2, multiplica pelo número de termos, dá 55. Não tem maneira mais prática de fazer essa conta aí, mas se você quiser aplicar a fórmula, você faz essa conta aí. Agora, olha só. No sistema de pirâmide, o que acontece, né? No crescimento populacional, segundo Malthus, não é exatamente assim, né? Mas, segundo ele, mas esse crescimento populacional é necessário para o sistema de pirâmide. É aí que está a pegadinha, olha só. Começa com uma pessoa, depois 2, depois 4, depois 8. Se você chegar até a 10ª fila, quantas pessoas vão estar envolvidas? 1023, né? Tem aí as fórmulas aqui de soma de PG e tudo mais, né? E o lance é que se você for aumentando o número de termos, praticamente dobra, né? Vai ficar parecido com 2048 menos 1, então 2047, arredondando, 2048, 4.096, a cada degrau que você vai, o número aumenta assustadoramente. É o que a gente chama de crescimento exponencial. Isso acontece, por exemplo, com o crescimento de bactérias. Lembra da questão da vacina, em que o pessoal fala que assim, não, o crescimento aí da infecção pode ser exponencial? É esse efeito que tem. Então, num sistema de pirâmides, você precisa de um crescimento muito rápido de pessoas envolvidas. Então, chega um determinado momento que o sistema quebra, que quem investiu aqueles 100 reais não consegue receber de volta. Agora, tem algo também psicológico nisso, né? Quando alguém está querendo te convencer de um esquema de pirâmide, a pessoa usa o emocional numa coisa muito comum do humano. Nós valorizamos muito a vitória e valorizamos menos o trabalho, né? Então, é muito da filosofia do americano, né? Tem aquela coisa que eles dizem, né? Tem uma palavra para segundo colocar, the runner-up. Sendo eu vascaíno, né?
Cansei de ser zoado do time ser vice-campeão. Ser vice-campeão de alguma coisa é uma ofensa enorme em se tratando de coisas esportivas, né? Então, repara aqui que a gente criou uma cultura de que a pessoa tem que ganhar muito, ganhar a qualquer custo. E dentro dessa filosofia, né, e até algumas religiões te dão a ideia de prosperidade aqui na Terra, né? A minha religião diz o contrário, né? Porque tal um grande amigo que eu tenho, o Nazareno, né, Jesus Cristo dizia que o reino dele não era desse mundo. Então, a pessoa fica lá na ambição. E quando se trata de perdas e ganhos, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Se você perde alguma coisa aqui de imediato para ganhar lá adiante, né, e essa coisa envolve trabalho, introspecção, tempo, organização, é muito claro para você a perda. Eu estou jogando a minha juventude fora aqui, nesse lugar, estudando algo que não vai me servir para nada, né? Quantas vezes eu ouvi isso? E o contrário é muito impactante. A pessoa te mostra um ganho imenso num espaço de tempo muito curto e você vai ser feliz com aquele ganho, né? Então, fica essa coisa aí de que a pessoa é muito seduzida. Então, o que eu posso falar para vocês é: matemática serve para alguma coisa, para te dar uma visão de como o mundo funciona, porque matemática está muito associada ao raciocínio lógico. É você parar, esfriar a cabeça e pensar. Se tem alguma coisa que matemática vai servir, né? Quantas vezes eu tive que utilizar aqui delta é B2 menos 4AC? E, gente, a gente utiliza isso o tempo inteiro. Você pode não perceber, mas o raciocínio matemático pode salvar de verdadeiras roubadas. E uma delas é essa história de esquema de pirâmide. Quando alguém te oferecer algum investimento fantástico, para pensar de que forma esse bolo cresce, de que forma você precisa de crescimento de todo um grupo para que algum indivíduo se dê bem. Se por um acaso você perceber que esse crescimento depende de um crescimento em proporção geométrica, pula fora. Essa é a mensagem final. É isso, meus caros. Espero que tenha sido interessante para vocês e que, antes de tudo, incentive a estudar. Grande abraço.